Vasco joga hoje pelo Brasileirão, pega o Juventude em Caxias do Sul. Esse é um confronto direto na luta para escapar de rebaixamento, né? Jogo atrasado da 14ª rodada, você vai ver 7 da noite ao vivo no Premier. Eu vou para Caxias do Sul falar com a Ana Júlia Grigual, que tem informações pra gente. Tudo bem, Ana Júlia? Que prazer! Prazer é todo meu, viu, Escobar? Prazer falar contigo. E pois é, Verratti tá de volta depois de cumprir a suspensão no jogo contra o Santos. Ele que é o artilheiro do time, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcou 10 gols em 16 jogos. Ele fica atrás apenas do Caio Jorge, do Cruzeiro, que tem 13 gols. Com a volta dele, vamos ver como é que fica essa possível escalação para o jogo de hoje à noite. No gol, Léo Jardim, Lucas Freitas e Hugo Moura na zaga. Na lateral direita, Paulo Henrique e na esquerda, Lucas Piton. No meio-campo, Thiago Mendes, Tietê e Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Pois é, gente, esse jogo que promete ser quente hoje à noite aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 7 horas, e que também marca um reencontro muito especial, viu? Isso porque há exatos 10 anos, Nenê, camisa 10 do Juventude, estreava no Vasco. Quem é carioca, vem pra cá ou tá vindo pra cá, prepara o casaquinho, viu, Escobar, porque tá friozinho e ventando muito por aqui. Pois é, estamos no inverno, Caxias do Sul tem frio mesmo. Um prazer, Ana Júlia, muito obrigado, viu? Até a próxima aí. Seguinte, o Verratti tá de volta ao time, né? Então vamos dar uma olhada nos números do cara no ano, né? Ele é o artilheiro do Brasil, fez 22 gols, é o vice-artilheiro do Brasileirão com 10, e das 5 vitórias do Vasco no Brasileirão, ele fez gol em 4. Aí você fica pensando no show que o Vasco deu no domingo contra o Santos, dá pra dizer, pô, vou deixar o Verratti no banco, né? Mas nós não temos a responsabilidade de Fernando Diniz, né? E os números do Pirata realmente são bons demais. Difícil deixar o Verratti no banco, né? Joga hoje contra o Juventude, Pedrosa. Jogo atrasado, né? Isso aí, 7 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi. Não vai ter o Jair suspenso, uma grande perda até pelas partidas que ele fez como titular. As 2 vitórias que o Vasco teve nessa temporada pós-Copa do Mundo foi com o Jair. E aí o time deve ser, não é informação, é só um provável. Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Thiago Mendes, Nuno Coutinho, Ryan e lá na frente o Verratti, além do Tietê também como segundo volante. Outro ponto que a gente poderia dar de informação é, o Vasco continua na busca por um zagueiro e um nome que já foi falado, as conversas nunca pararam, as negociações nunca pararam, é o Robert Renan. A galera do NT Vascaínos até trouxe que essa negociação está mais quente, mas na verdade o Vasco nunca parou de negociar com o Robert Renan. Sempre foi uma opção para o lado esquerdo da zaga, que tem o aval do Fernando Diniz. Então é um jogador que o Vasco tem muito interesse, que pode estar chegando aí nos próximos dias. Muito bem! Vasco joga hoje lá na Serra, buscando a manutenção de um grande resultado. E o campinho do Vasco tá aqui, rapaz. Eu tô achando que o Vasco vai descer com 3 pontos da Serra, hein? Ó, técnico ele, Fernando Diniz. Aqui é Vasco, pip! Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton. No gol ele, Léo Jardim, top 3 do Brasil. Fenômeno. Há muito tempo já. Tietê, Thiago Mendes de titular. Olha a fera aí, bicho. Ryan, que joga muito. Coutinho vivendo um grande momento, Fernandão. Nuno Moreira já vivendo um grande momento. E na frente o Pirata, que não esteve em campo contra o Santos, Fernandão. Mas é sempre, principalmente nas circunstâncias do jogo de hoje, mais apertado, frio, escuro. É o homem que bota pra dentro. O Verratti é reforço para qualquer time no Brasil hoje, GV, não só pro Vasco, de verdade. Mesmo que seja para não ser titular, por exemplo, times que já estão arrumados como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas o Verratti é reforço para qualquer time. O Thiago Mendes entra porque o Jair está suspenso. É interessante também a gente falar do Hugo Moura jogando mais uma vez de zagueiro. Aí já não é mais improvisação. O Diniz vê o Hugo Moura como zagueiro do time do Vasco e tem que esperar alguém chegar para ele sair, porque ele não está usando o Lemos, já tem outros caras para colocar. O Lemos está com um probleminha físico. Então, o Hugo Moura de zagueiro, mas do jeito que está jogando bem, e como o Diniz gosta que tenha um cara muito técnico, né, jogando na zaga para construir, o Lucas Freitas já tem boa técnica, boa velocidade, acho que o Hugo Moura não sai dali não, só se alguma coisa acontecer. E aí, falando aqui, João Vitor acertou a venda, CSKA, 5 milhões de euros. O Vasco pagou um pouquinho mais para trazer, vendeu por um pouco menos, mas eu acho que o desgaste dele com a torcida acabou influenciando isso. Mas podia ser muito pior o desfecho, né? Ele podia ficar encostado lá sem jogar como tantos. E outra coisa, o Fernando Diniz ele tem uma parcela positiva nisso, porque mesmo com todas as críticas, botou o cara para jogar, e eu tenho certeza que se ele não tivesse jogado, ele não sairia por esse valor. Eu não sei nem se sairia.
Então é mais uma também. É na time de conta ponta, né, o CSK? Lá na Rússia, costuma brigar. Costuma brigar. E o Porque tá fora das competições europeias. Isso. E o Diniz, ele criou o hábito de recuperar jogadores com dificuldades nos clubes. Ele chegou no São Paulo e fez isso, chegou no Fluminense e fez isso. Enfim. E perguntando pro Diniz se ele queria a saída do João Vitor, ele não queria sair do João Vitor. Ele queria que o moleque ficasse. Ele queria que o João Vitor ficasse e se o João Vitor ficasse, o João Vitor seria titular. E o Vasco tá de olho no Robert Renan. Bom zagueiro. Jogou no Internacional, se eu não me engano. Isso, cria do Corinthians, foi pro Zenit, aí voltou pra cá, jogou no Inter. Não foi tão bem no Inter, é bom a gente frisar isso. Mas é um zagueiro que, na minha avaliação, tem bastante qualidade. Agora, tem que encaixar. E ele É é o que canhoto. bateu o pênalti cavadinha? É, esse mesmo. Isso. E ele é canhoto. Não chega pra vaga do João Vitor, né? Porque o João Vitor é destro, joga do lado direito. E aí o Vasco teria que ter mais um zagueiro, caso ele não queira usar o Lemos como titular. Mas é um bom zagueiro o Robert Renan, hein? Eu gosto. No Corinthians ele zagueiro. foi muito bem, se falar. Ele chegou a ser convocado para a seleção, se eu não estou enganado. Foi convocado para a seleção. E aí depois ele vai para o Zenit, aí lá não foi muito bem, não se adaptou, veio para o Inter, foi mal, voltou para lá. Eu acho que o Vasco é uma grande oportunidade para ele voltar ao cenário. Ele é muito técnico. Foi por isso que ele perdeu o pênalti na cavadinha, porque ele é muito técnico, muito confiante. E aí você acaba aquilo que você falou com relação a atravessar a rua. Atravessar a rua de vendado. Só que perde o pênalti cavadinha e bate de novo é doido, tipo Louco Abreu, os caras assim, mas... E também não perdem, né? Eu vou pedir pro Fera botar, vou sentar aqui com vocês, a tabela para mostrar a importância desse jogo pro Vasco. É muito difícil, gente, tá? Lá na Serra, cadê? Confronto direto, porque o Juventude não alcança o Vasco, mas o Vasco perde 3 pontos, né? Deixa de ganhar 3 pontos. O Juventude hoje tem 15 pontos, está mais desesperado que o Vasco. Vitória 19 é o primeiro dentro, o Vasco com 19 ainda é o primeiro fora. Fernandão, é aquilo assim, é um jogo difícil, mas como o Vasco se colocou nessa situação, é esse tipo de jogo que vai tirar o Vasco. E é um jogo atrasado, GV. O Vasco vencendo, passa o Santos. Não sei com relação ao desempate se passa o Corinthians também, mas igual o número de pontos do Corinthians. E pega o Corinthians final de semana. Isso aí, o Vasco tem 3 jogos importantíssimos com relação ao que ele quer pra aí temporada. Pega o Corinthians em São Januário, ganha aí, abre e joga todo mundo pra baixo. É isso aí. E Grêmio, Corinthians e Santos estão fazendo uma força absurda pra chegar mais perto da zona de rebaixamento e o Vasco não tem nada com isso. Eu nem acho tem o que ganhar Grêmio o seu não, mas eu próprio acho que jogo. o Corinthians e o Santos... GV, o Grêmio ganhou um jogo no fim de semana que ninguém acreditou que ele fosse ganhar do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Ele ganhou o jogo de 3-1, se eu não me engano. 3-1. Ele tinha 20 pontos, ele estava ali embaixo. Se o Vasco vence hoje e vence domingo dentro de casa o Corinthians, vai a 22, 25 pontos, já passa pra página de cá, já tem mata-mata com o Botafogo semana que vem, já dá uma... Dá um up, dá um levante. E a tendência é que, depois de um momento ruim, né? As coisas começam a acontecer. Depois da tempestade, vem a bonança. É isso aí. E outra coisa, você falou em tempestade, o elenco do Vasco passou por maus bocados lá, porque o avião não conseguiu pousar em Caxias do Sul, por conta do clima, né? Do tempo. Deus. Teve que pousar em Porto Alegre e o Vasco teve que ir de ônibus lá pro É 2 horinhas. Mas tá tranquilo. Só lembrando que o Vasco passa o Corinthians, que o primeiro critério é qual, Fera? Vitórias. E o Vasco vai ter mais vitórias, então se o Vasco vence hoje, empata com 22, mas passa o 3 Corinthians. vitórias consecutivas: Santos, Juventude e Corinthians. Bora, Vascão. Muito bem. Pelo Brasileirão, a partir das 7 da noite, o Vasco visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em busca de se manter fora da zona do rebaixamento. O objetivo foi alcançado na última rodada, depois da goleada por 6-0 em cima do Santos, que aconteceu no estádio do Morumbi. Então, o objetivo é permanecer fora do Z4. E para isso, o técnico Fernando Diniz conta com um retorno importantíssimo. O atacante Pablo Verratti cumpriu suspensão na última rodada, volta ao time titular. É a principal esperança de gols do time vascaíno. Por outro lado, o volante Jair recebeu o 3º cartão amarelo e por esse motivo ele fica fora desse confronto. Vamos ver quem o Fernando Diniz vai optar para substituir uma das peças que tem atuado com uma certa frequência desde a chegada do Diniz ao Vasco da Gama. Vamos de futebol então? Hoje tem Vascão da Gama, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, não é isso, Breno Monsef? Vamos lá, o time do Vasco que joga logo mais contra o Juventude, eu tô falando desde ontem aqui na programação da Transamérica, projetando a equipe do técnico Fernando Diniz com o Verratti voltando ao time titular. Isso porque o Verratti não jogou no fim de semana, justamente na goleada sobre o Santos, por 6-0 lá no Morumbi. Verratti estava suspenso, mas hoje a tendência é que ele retorne
a equipe do Diniz, fazendo trio com o Nuno Moreira e com o Ryan. Na zaga, Hugo Moura deve continuar como titular, fazendo, pelo menos no papel, uma dupla de zaga, ou na prática, em alguns momentos, já sendo um primeiro volante na saída de bola. Ali, essa variação tática que o Diniz faz desde a época de Fluminense, né? A gente falava desde a época de Fluminense, do protocolo de emergência, que eu chamava assim. Enfim, e no Vasco ele tem utilizado nos últimos jogos, e hoje a tendência é que repita, com o Hugo Moura começando como um parceiro de zaga do Lucas Freitas. No meio, sem o Jair, que cumpre hoje suspensão, Thiago Mendes deve ser o volante, deve ganhar essa oportunidade como titular, o Thiago Mendes. Com isso, o Vasco titular projetando aí uma equipe, tem o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com o Lucas Freitas e o Hugo Moura, na esquerda o Lucas Piton. Aí no meio, Thiago Mendes, Tietê e Felipe Coutinho, na frente Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco que enfrenta hoje o Juventude. Lembrando, 7 horas da noite, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, jogo atrasado da 14ª rodada. O Vasco tem 2 jogos atrasados para pagar. Hoje é um, tem um jogo contra o Bahia, ainda sem data. Esses 2 jogos que aconteceram ou aconteceriam, né? Iam acontecer naquelas datas dos playoffs da Sul-Americana. O Vasco estava no playoff, não pôde jogar. Então hoje, Juventude e Vasco, às 7 horas da noite. Uma última informação, só para não deixar passar, para quem não acompanhou. Ontem à noite o Vasco já tinha anunciado a saída do João Vitor, agora sim, né, de forma oficial, o anúncio foi feito. E o CSKA já anunciou o zagueiro João Vitor por lá. Então, de fato, né, não é mais jogador do Vasco, como a gente vem falando desde a última semana. Zé Vi. Tá certo. Valeu, meu caro Breno Monsef, trazendo informações do Vasco. Júlio do Cano tá aqui. Jogo no estádio do Juventude é sempre difícil. Talvez hoje seja... Ih, rapaz, aí ele tá trazendo uma polêmica aqui que tá norteando o debate sobre o Vasco. Mas eu aqui concordo com ele. Daí ele tá dizendo, talvez hoje seja jogo pro Verratti mesmo, o Vasco jogando melhor sem ele, mesmo o Vasco jogando melhor sem ele. Uma coisa é você pegar o Santos, que é um time, em tese, mais técnico, embora não estivesse jogando bem nas últimas partidas. O Santos oferecia mais riscos com a bola. O Juventude é um time mais físico, né? E jogando dentro de casa vai apostar nessa parte física, nessa imposição, porque... bola no pé não tem tanto talento assim com a bola no pé, o Juventude. Eu acho que você tem um centroavante mais trombador, um centroavante bom no jogo aéreo, pode destravar o jogo, né? Porque acho que a tendência é que seja um jogo travado. A questão é que existe vida sem o Verratti. E eu espero de verdade que o Diniz tenha entendido isso. Ele voltar com o Verratti pro time titular, eu já tava até esperando. De verdade, eu não esperava coisa diferente. O Verratti é o capitão do time, artilheiro da temporada, artilheiro do Brasil. Então, conhecendo o Diniz e tudo que ele fez ano passado com o Cano, por exemplo, insistiu no Cano, basicamente o brasileiro inteiro enquanto ele foi o treinador, eu já imaginava que o Verratti fosse ser utilizado novamente. O que eu gostaria de ver é o Vasco sem o Verratti de vez em quando. Eu não quero tirar o Verratti do Vasco, ele não é um inútil. Pelo contrário, ele já foi muito útil. Se o Vasco ainda tá vivo na luta contra o rebaixamento, é muito graças ao que o Verratti fez. Agora, o Vasco tem alternativas, que o Diniz as use quando o jogo pedir. É só isso que eu espero do Fernando Diniz. Pois é, agora vamos lá. O Vasco tem alternativas, mas tem um comentário aqui que eu achei extremamente sensato. Deixa eu ver aqui. É sobre a questão... é o Ivan Braz. Cadê os reforços do Vasco? Não podemos nos iludir com 6-0. Se não chegarem os reforços, vai ser sofrimento até o fim do campeonato e sem chance de avançar na Copa do Brasil. Eu achei esse comentário do Ivan extremamente lúcido pelo seguinte. É claro que a torcida do Vasco está feliz da vida com 6-0. É um resultado histórico inesquecível. Mas não dá pra você achar que a vida do Vasco tá fácil porque goleou o Santos por 6-0, né, Vitor? Você lembra do último jogo do Vasco antes da Copa do Mundo? Uma vitória por 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi. E aí parecia que tava tudo lindo. Que o Vasco tava pronto pra brigar pelo título brasileiro, pelo título da Copa do Brasil, pelo título da Sul-Americana. Passa a Copa do Mundo de Clubes e vem o choque de realidade. O Vasco perde pro Botafogo, toma 4-0 do Del Valle, enfim. O Vasco ainda precisa de reforços, até porque... quando o João Vitor estava no Vasco, a gente cobrava a contratação de um zagueiro. Agora que ele saiu, o Vasco precisa de 2 zagueiros. Um para a posição do João Vitor e outro que já era necessário no elenco. O Vasco ainda precisa de outros jogadores pro ataque, um reserva pro Verratti, mais um ponta. Eu tô ansioso para ver o Gomes, tá? Os vídeos iniciais dele treinando são legais, porque a gente já conhece a característica, a gente vê que ele tá muito bem fisicamente. Parece ser realmente um
um cara de imposição física também, e o Vasco precisa de saúde no ataque. Eu sempre uso essa palavra porque eu acho que é necessário. Mas está muito claro que o Vasco ainda precisa de pelo menos 2 ou 3 contratações de jogadores que cheguem em condições de jogo. Não adianta você trazer um cara, o Maurício Lemos, que vai pro banco. Verdade. Não adianta você trazer um cara, um Sforza, que não vai jogar. Você tem que trazer Alex Teixeira, Souza. Você não precisa trazer esses caras. Você tem que trazer 2 jogadores em condições de jogo para que o Vasco se torne realmente um time competitivo da maneira como vem sendo, mas durante os 90 minutos. Você precisa de quantitativo nesse momento. O Vasco, ele tem uma sequência muito boa de jogos, muito acessível. Ganhou do Santos, vai pegar o Juventude hoje, jogo adiado, é uma pena, porque se... Agora, se consegue uma vitória hoje, cara, pô, Então, dá um salto mas importante, vamos lá. hein? É uma pena porque esse jogo ia ser com o Juventude em crise, trocando de técnico. Agora não, é um Juventude mais encaixadinho. É coisas desse campeonato, Pois né, desse é, calendário. o Carpini é um ótimo treinador, né? Ele conseguiu ajustar a casinha, mas ainda assim é um Juventude muito desfalcado, cheio de problemas. A linha de zaga tá praticamente só com 2 jogadores à disposição. Então é um jogo que o Vasco continua tendo a responsabilidade de ganhar. E aí depois o Vasco pega o Corinthians, depois o Vasco vai pegar o Sport e depois o Ceará. Se você engata aí 4 vitórias seguidas, você chega Hoje cheio eu diria, de moral. desses 4, eu diria que talvez o que traga mais dificuldades é o Ceará, cara. Mais do que o Corinthians. É porque tem o Sport na ilha. O Sport melhorou muito nos últimos jogos, tá? Já Deu venceu, trabalho né? do São Paulo, ganhou do Grêmio. Eu acho que o jogo mais difícil é o Sport na ilha. Mas aí, se você vence esses 4 jogos, você distancia da zona de rebaixamento e vai cheio de moral pro clássico contra o Flamengo, independentemente do resultado da Copa do Brasil, que é uma Copa, mata-mata, pode acontecer qualquer coisa. Então é uma sequência crucial pro Vasco, pra ele saber se vai brigar até o fim pra não cair ou se vai conseguir respirar um pouquinho e de repente sonhar com voos mais altos. Se é Vasco